Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um conteúdo da área de informática por aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre algoritmos computacionais, tá? Aula passada nós falamos sobre os algoritmos não computacionais, que são aqueles exemplos de algoritmos que nós adotamos no nosso dia a dia. Trouxemos aí vários exemplos, né? E hoje a gente vai focar de fato na construção de algoritmos para que possa ser executado pelo computador, ainda que seja utilizando um pseudocódigo, que é um código intermediário entre a língua portuguesa e a linguagem de máquina. Vamos iniciar falando sobre o que é então os algoritmos, né? Algoritmos o quê? Algoritmo computacional. Então a gente diz que na área de informática, essa disciplina de lógica de programação, ela vem aí para trazer um pouco de dor de cabeça para os calouros, para quem está chegando, porque é uma disciplina que a gente tem que tomar muito cuidado, prestar bastante atenção, mas principalmente praticar esses algoritmos, tá? Então recomendo que você pratique esses algoritmos que vamos estar ensinando na aula de hoje. Quando você tiver um momento aí com o seu computador ou num laboratório de informática, faça você mesmo esses algoritmos e garanta que você esteja entendendo cada uma das linhas de código, tá bom? Vamos então relembrar aqui rapidamente o que é um algoritmo, né? Uma sequência de passos que no nosso caso, na computação, é uma sequência de instruções, de comandos que, quando executados de forma sequencial, atingem um resultado esperado. Isso nós vimos na aula passada. Então, lembrando dos elementos do sistema, quando se aplica esses elementos ao algoritmo, nós temos aqui do lado esquerdo as entradas, né, que é o primeiro elemento do sistema, que no caso do algoritmo a gente vai dar as entradas através de dados. Então aqui tem uma entrada 1, tem um dado que está sendo inserido aqui. Entrada 2, outro dado vai ser inserido. Entrada 3, né? Claro que aqui é um exemplo. Então, dependendo do algoritmo, talvez tenha somente uma entrada. Mas a gente sabe que essa entrada são dados. Também falamos sobre isso nas aulas passadas, né? Então, entram-se dados aqui. Esses dados, então, são processados. E olha só onde é que está o algoritmo. Justamente aqui na parte do processamento. Porque ele recebe, então, os dados. Então, a gente vai preparar esse algoritmo para receber esses dados, realiza o procedimento, toda a sequência de instruções e gera uma saída, que no caso da informática é a informação. Tá? Então, temos aqui esse contexto só para a gente relembrar e encaixar aqui o algoritmo na parte do processamento. E nós, que estamos na área de informática, temos que entender, né, a importância do algoritmo nesse contexto aqui computacional. Comparativo. Então, podemos dizer que o algoritmo e a linguagem, né, fazer aqui esse paralelo aqui entre os dois, que a gente vai passar por um processo de transformar uma linguagem de alto nível, que é aquela linguagem que a gente conversa, né, que é próxima ao programador, que é próxima ao usuário final, que é a linguagem natural, a linguagem que a gente conversa. E o nosso objetivo, que é o grande desafio aqui, dessa linguagem natural para o algoritmo, é a gente ir trazendo esses comandos, essas instruções de alto nível para o baixo nível, com os detalhes de funcionamento, de quais são os comportamentos que a máquina tem que ter para conseguir resolver, né, um determinado problema. E algoritmo ele não está aqui nessa parte de baixo nível, digamos que ele está aqui justamente na intermediação entre a linguagem de alto nível e de baixo nível, porque a gente vai começar ainda utilizando uma linguagem bem intermediária para a gente introduzir esse conceito da lógica de programação com algoritmos. Que mais? Forma de representar o algoritmo. Então, temos aqui uma representação em fluxograma, que nós vimos já na aula passada. Temos a representação em linguagem natural, uma descrição narrativa mesmo, né? Como nós fizemos um algoritmo sobre como trocar a lâmpada, né? Então, ali está uma descrição narrativa, né? Na linguagem natural. No caso, na língua portuguesa, mais inglês, alemão e espanhol, ou seja, cada país, né, tem a sua linguagem natural. Aí, abaixo disso, nós temos a linguagem artificial, que aí é a linguagem de programação. Eu até digo que é a linguagem de programação mesmo. Temos Java, C Sharp, PHP, Python, JavaScript, né, dentre outras, né, são linguagens de programação. A gente vai chegar ainda nesse nível, a gente vai começar a programar em C, tá? Depois que a gente compreender aqui essa pseudolinguagem, esse pseudocódigo que a gente vai começar a trabalhar com Visual G, depois a gente vai para a linguagem em C. Tá? Então, pseudolinguagem. Antes da gente entrar nessas linguagens de programação aqui,
a gente vai primeiro conhecer pseudolinguagem ou pseudocódigo. E aí, para isso, a gente vai utilizar aqui esse exemplo para a gente já ilustrar, né? Como é que é a organização, então, desse algoritmo numa pseudolinguagem? Normalmente, a gente coloca na primeira linha o nome do algoritmo, tá? Então, vem essa palavrinha aqui, algoritmo, o nome entre aspas, né? Aqui, ó, soma dois valores, é o nome desse algoritmo, tá? Depois vem aqui uma declaração de variáveis. O que é variável? A gente vai aprender na aula de hoje também. Onde a gente coloca aqui, ó, quais são as variáveis, quais são o espaço de memória que eu preciso reservar do meu computador para guardar os valores que serão inseridos pelo usuário. Então aqui tem uma parte de declaração de variáveis. No caso, foram criadas 3 variáveis aqui, ó, soma, uma variável A, uma variável B, todas elas do tipo inteiro. Tá? A gente vai já entender esses tipos de variáveis. Então, essa parte aqui a gente vai detalhar já na sequência. E aí começa aqui, de fato, o início e fim do meu algoritmo. Então, ele vai fazer a primeira pergunta aqui, ó, digite 2 números. Né? Então, ele escreva, ou seja, vai escrever na tela essa pergunta aqui, ó, digite 2 números, e aí a pessoa vai digitar um primeiro número, vai apertar Enter, e aí o algoritmo vai ler aqui na variável A, que foi declarada aqui em cima como sendo do tipo inteiro. Depois, quando o usuário digitar um segundo número e apertar Enter, vai ser guardado aqui na variável B, que também é do tipo inteiro. Na sequência, a variável soma, está vazia até então, vai receber, né, o que tem dentro da variável A, que foi digitado pelo usuário lá um valor, mais o que tem dentro da variável B. Então vai somar os dois e vai jogar aqui na variável soma, e em seguida ele escreve na tela, ó, o valor que tem aqui, que foi inserido aqui na variável soma. Então, desse modo, temos aqui um exemplo bem simples de um algoritmo que soma 2 números. Então, a gente vai detalhar, né, o que são as variáveis, o que é um comando de saída, que é o escreva, um comando de entrada, que é o leia, o que está acontecendo aqui nessa operação. Tudo isso a gente vai detalhar, então, agora, já na sequência. Primeira definição de variáveis. Para manipular os dados, né, de entrada, processamento e saída, utilizamos variáveis para poder reservar um espaço na memória do computador para guardar essas informações ou guardar esses dados. E aí, então, a variável é uma região de memória, né, do computador que é previamente identificada, então a gente vai ter que dar um nome para ela, e cuja finalidade, então, é armazenar os dados de um programa que está em execução. Perceba que a variável ela guarda os dados de forma temporária. Depois que finaliza o programa e que ele é fechado, ele perde todos os valores que foram guardados ali. Tá? Então, digamos que ela é uma memória temporária, é um espaço de armazenamento provisório, só enquanto está o programa executando. Beleza? E aí, podemos dizer que algumas partes importantes, né? Toda variável deve ter um nome. Aí aqui nesse exemplo aqui a gente está utilizando como se fosse um envelope, né? Uma pasta onde nós podemos aqui guardar um conteúdo. Só que para mim guardar um conteúdo eu tenho que saber qual é o tipo de conteúdo que eu posso estar guardando, né? Então essa variável aqui ela tem um nome, o nome dela é fator e o tipo dela é numérico. Então o conteúdo, o tipo de conteúdo que eu vou poder guardar nesse envelope, nessa pasta aqui, é de tipo numérico. Tá? É só como exemplo, só para vocês entenderem que cada variável vai ter o seu tipo. Então, se eu criar uma variável do tipo numérico, só vou poder guardar conteúdos do tipo numérico ali. Criei uma variável do tipo caractere, então vou poder guardar qualquer tipo de caractere. Né? E assim por diante, a gente vai conhecer já na sequência os tipos de variáveis que tem. Então, mas é importante a gente estar atento a isso, tá? Toda variável tem um nome, tem um tipo, e aí sim, depois que você definir o nome e o tipo dela, você vem com o conteúdo no meio do programa, vai ser inserido o conteúdo nessa variável. Certo, vamos seguir aqui para os tipos de variáveis. Então temos aqui os tipos básicos de variáveis são do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, do tipo lógico. Vamos aprender aqui esses 3 tipos básicos de variáveis, falando de cada uma delas, tá? A finalidade de cada um desses tipos de variável. Variável do tipo inteiro permite armazenar números inteiros, e aí números inteiros entendo que pode ser positivo e negativo. Então temos aqui um exemplo, ó. Criei aqui uma variável chamada temp, como se fosse de temperatura, tá? E o nome de variável tem que ser assim, tá? Não pode ter espaço, se for uma palavra composta, tem que estar junto, ou tem que estar separado por um underline. Basicamente são aquelas mesmas regras de criação de um endereço de e-mail, tá? Que não pode ter separação. Então aqui é temp, fazendo referência à temperatura. Então, quem define o nome da variável é o programador.
Então, o programador que vai dar o nome que ele acha que é mais intuitivo, que ele vai lembrar qual foi a finalidade dele ter criado aquela variável. Tá? Então, aqui eu coloquei temp, mas poderia ser temperatura, poderia ser t, poderia ser x, y. Então, o nome é o programador que escolhe, lembrando que uma boa prática, né, é que seja um nome intuitivo que lembre, que arremeta a finalidade da variável. E aí, depois que você definir o nome, 2 pontos, do tipo inteiro. Então, é assim que declara uma variável. Então, estou dizendo para o computador que ele vai precisar guardar um espaço na memória, reservar um espaço na memória, chamado temp, do tipo inteiro, porque eu vou precisar guardar alguma informação ali em algum momento. E aí, durante a execução do programa, em algum momento eu posso pedir para o usuário entrar com esse valor, e aí, olha só, guardou a temperatura aqui de menos 5 graus, né? Podemos imaginar assim. Então, esse tempo ele é um espaço na memória onde vai ser guardado um valor ali durante a execução do programa. Nesse outro programa, eu criei uma variável nota do tipo inteiro também, né? Então, nota do tipo inteiro, imagino que seja um sistema de uma escola, né? Onde, durante a execução do programa, em algum momento ali, é solicitado do usuário que entre com a nota dele. E aí a nota dele vai ser armazenada aqui nessa variável nota, e aqui no caso é 75. Em um outro programa, solicita a idade do tipo inteiro também, né? E nesse programa, durante a execução dele, o usuário vai lá e digita a idade, no caso aqui ele tem 15 anos, né? Observem que as variáveis elas têm finalidades específicas, né? E pelo nome a gente já deduz que tipo de sistema, né, está sendo executado ali. Lembrando que quando você cria uma variável do tipo inteiro, então ele vai aceitar somente valores inteiros, positivos e negativos, como nós vimos aqui nos nossos exemplos. E quem vai dizer para você que tem que ser uma variável do tipo inteiro ou que vai ser outro tipo? Vai ser o problema que se apresenta. Eu preciso de um sistema de uma escola, e aqui nesse caso, esse programa aqui do meio, né? Onde aqui nessa escola as notas são todas assim, ó, inteiras, não tem valores quebrados, né? Então, beleza, então quer dizer que eu vou criar uma variável nota do tipo inteiro. Se eu for para uma outra escola, levar esse mesmo sistema para uma outra escola e chegar lá, for dito que lá o sistema de notas é quebrado, pode ser 6,5, 7,8, então você vai ter que trocar esse tipo de dado aqui. E é o que tem aqui no exemplo do real. Então, permite armazenar números inteiros também, ou fracionários, né, positivos e negativos. Nesse primeiro algoritmo aqui, ó, não é nem um algoritmo, né, é só um exemplo, né? Valor, cria uma variável chamada valor, que ela é do tipo real, então é desse modo que declara, e durante a execução do programa, ele recebeu aqui 1,7. Tá? Já já a gente vai explicar como é que ele está recebendo esses valores. A gente vai chegar nessa parte também. Tá? Então, esse valor aqui foi inserido, pode ter sido inserido pelo usuário, que digitou esse valor e foi guardado nessa variável chamada valor do tipo real. Aqui no sistema da escola, ó, aí eu levei o sistema para uma outra escola, e aqui eu tenho a nota do tipo real, então eu percebo que eu tive que mudar o tipo da variável para real, porque nessa escola os valores são assim, ó, 67,5, é necessário guardar esse segundo valor aqui por algum motivo. Então, quem determina qual vai ser o tipo de informação de dados que serão inseridos no sistema que você vai estar desenvolvendo é o cliente, é quem você está entrevistando, né? Ou então, no caso da disciplina, né, vai ser os problemas que eu vou estar trazendo. Tá? Então, os problemas vão dizer, ó, guarda tal valor. E aí você vai deduzir, opa, esse valor aqui pode ser quebrado. Então, eu vou criar uma variável do tipo real. Criei uma variável média aqui, ó, média do tipo real. E aí subentende também que durante a execução do programa vai ser inserido algum valor. Lembrando que essa questão aqui do valor, normalmente a gente não sabe que valor vai ser inserido. É por isso que a gente cria uma variável, o nome já diz, né, que vai variar, porque os valores que serão inseridos a gente não consegue prever. A gente só consegue saber que vai ser nesse formato. Serão valores quebrados aqui. Toda vez que você executar novamente o teu algoritmo ou o teu sistema, ou a gente vai imaginar que outras pessoas estarão acessando e inserindo valores diferentes. Por isso que a gente tem que preparar aqui o espaço na memória para aquele tipo de dado que vai ser inserido. Outro tipo de dado que nós temos é o caractere. Permite armazenar valores textuais alfanuméricos. E aí eu tenho aqui a variável teste do tipo caractere. Isso quer dizer que durante a execução do programa eu posso guardar um texto ali, né? Valores textuais alfanuméricos. Então ela guarda aqui um olá. Nome do tipo caractere. Também cria uma outra variável chamada nome. Durante a execução do programa, posso guardar aqui também um valor textual, aqui no caso Ana. Né? Cidade.
dois pontos caractere. Criei outra variável chamada cidade, que durante a execução do programa, estou guardando aqui, ó, cidade Porto, né, também guardado aqui nessa variável do tipo caractere. Então perceba que cada variável tem a sua finalidade. Uma coisa que você pode estar se perguntando, pô, mas aqui ele guarda tanto alfabeto como numéricos. Verdade. Então eu posso muito bem guardar um número aqui. Pode. Só que aí ele guarda esse número como sendo um valor textual, um caractere do tipo texto. Então você não consegue realizar operações matemáticas em valores que estão guardados aqui nesse tipo de dado do tipo caractere. Tá? Apesar dele aceitar número, então você não pode executar nenhum tipo de operação matemática. Quando que normalmente a gente guarda números em variáveis do tipo caractere? Quando são números tipo de uma residência. Ah, é o endereço, eu vou criar uma variável para guardar o nome da rua e vou criar uma variável também para guardar o número da casa. Esse número da casa pode ser do tipo caractere, você não vai realizar nenhum cálculo com isso. Ou então pode ser do tipo inteiro, né? Se você quiser criar o número da casa, né, de um endereço do tipo inteiro, também ok. Ah, mas do tipo real ele também aceita inteiro. Sim, a variável do tipo real, como nós vimos agora, também aceita inteiro. Porém, ele coloca o ponto e um monte de 00, porque ele entende que ele aceita valores que podem ser quebrados, né? Então, não é interessante. Se você sabe que o valor que vai ser inserido ele vai ser um inteiro, então não tem por que você criar uma variável do tipo real, porque esteticamente não vai ficar legal, porque ele vai criar lá o ponto com um monte de zero. Então, cada tipo de variável tem a sua finalidade. Tá? Então, tipo inteiro, somente valores positivos, negativos e inteiros. Do tipo real, além dos inteiros, ele também aceita fracionários. Isso é quando realmente a necessidade exigir que sejam armazenados valores dessa maneira, com ponto, né, e um monte de zero depois, ou com outros valores que decorrentes de alguma soma, divisão, né, que você sabe que quando gera uma média, por exemplo, pode ser que o resultado seja um número quebrado. Ou ainda a altura de uma pessoa, né, ou um valor que vai ser inserido e precisa de ter todo o detalhe, né, de todo o detalhamento daquele valor. Então você coloca tipo real. E tipo caractere, ele tem essa característica. Tá? Só para a gente fazer um apanhado de tudo, para você entender que cada tipo de dado tem a sua finalidade. Booleano. Esse é o último tipo de dado que a gente vai ver aqui, né? Permite armazenar valores lógicos, que aí a gente entende que pode ser verdadeiro, né? Que é tipo positivo, ou falso, né? Negativo. Então aqui eu criei uma variável chamada de status do tipo lógico. E a gente entende que nesse programa é tipo um status de alguma situação que é verdadeiro ou falso. E aí durante a execução do programa, ó, ele recebeu falso. Aí depois executou de novo, ele se tornou positivo. Então, assim, é só uma situação hipotética, né, que a gente pode imaginar aqui. Aprovado, criei uma variável chamada aprovado, tipo lógico. Isso quer dizer que durante a execução do programa, ele se torna positivo ou negativo dependendo do cálculo de uma média. Calculou a média do aluno, deu acima de 60, e aí essa variável aprovado recebe true, que é verdadeiro, ou false, dependendo do cálculo, né? Uma variável chamada resposta, do tipo lógico, também durante a execução do programa, pode receber verdadeiro ou falso. Então, assim, tome nota de que o booleano é essa variável que ela é como se fosse um binário, né? 0 e 1. 0 para quando é falso, 1 para quando é verdadeiro, positivo ou negativo. Quando você tiver situações como essa, né, então você pode utilizar esse tipo de variável também. Bom, falamos dos tipos de variável. Como é que se declara, então, a variável no algoritmo, né? Em um algoritmo computacional, uma variável deve ser declarada na seção dela. Ela tem uma seção específica, no caso do Visual G, que a gente vai estar utilizando, ela tem uma declaração aqui chamada var. Então, quando você digita var, aqui embaixo você declara, então, o nome da variável, aqui, ó, com essa estrutura. Se for uma palavra composta, você pode utilizar um underline, né? Ou ainda juntar essas palavras iniciando a primeira letra da segunda palavra maiúsculo. Tá? Também é uma boa prática de programação. Dois pontos e o tipo de dado. Um desses tipos que nós conhecemos, né? Inteiro, real, caractere, né? O lógico, pode ser definido aqui. Alguns exemplos, né? Nome do tipo caractere, né? Como nós vimos. Nota 1 do tipo inteiro. Altura do tipo real, né? Que a gente entende que a altura pode ter, né? E deve ter números fracionários. Aprovado, lógico, né? Que é o tipo de dado que pode ser verdadeiro ou falso. Beleza? Então aqui são os exemplos que a gente tem, alguns exemplos, né, de como você criar então a declaração de variáveis que vai ser dentro dessa seção aqui.
Comando de saída. Então já entendemos o que é variável, né? Onde é que você declara, que é ali dentro daquela seção. E aí temos os comandos de saída, que é um comando que, como o nome já diz, né? Consiste em mandar uma mensagem de saída do sistema para o usuário, né? Então ele manda uma mensagem para o usuário utilizando um monitor, né? Apresentando ali um texto de boas-vindas ou fazendo uma pergunta para o usuário. Então isso aqui a gente chama de comando de saída. Então aqui o programa está rodando na CPU, ele está rodando aqui no computador, e em um determinado momento ele manda uma mensagem, um comando de saída, que vai aparecer aqui na tela para o usuário. Ó, Olá mundo! Aqui, o primeiro programa, sempre, né, o primeiro programa que a gente executa, é um Olá mundo, é um Hello World. Então, beleza, é um comando de saída. E aí, o comando de saída em português, aqui no caso é o escreva, tá? Que a gente vai começar utilizando o Visual G. Vamos utilizar aqui o escreva. Por detrás disso, o usuário final, aí uma coisa que vocês têm que entender, pessoal. Aqui a gente está trabalhando com um algoritmo que é desenvolvido pelo programador. Então agora a nossa função é trabalhar na parte de programação. A parte de programação, o algoritmo, ele não aparece para o usuário. O usuário não visualiza o que acontece por detrás dessa tela aqui, ó, de Olá Mundo. Ele só visualiza esse texto aqui, que está no monitor Olá Mundo. Mas por detrás disso, nós temos aqui um algoritmo onde tem a seção de variável, de declaração de variável, no caso aqui não tem nenhuma. E aí início e fim do algoritmo, e aqui no meio tem, ó, escreva Olá Mundo. Essa telinha preta o usuário não enxerga, tá? Quem enxerga, quem programa, quem ajusta, somos nós programadores. Então aqui tem o Olá Mundo e o resultado final aparece aqui na tela para o usuário, tá bom? Comando de entrada, como também o nome já diz, é o comando responsável por fazer as entradas, por fazer a leitura das entradas do sistema. Então nós temos aqui no monitor uma pergunta, então essa pergunta a gente entende que utilizou um comando de saída. Digite seu nome, então é uma pergunta, e aí o usuário vai digitar o seu nome aqui, ó, Jane Cleide. Ela digitou aqui o nome dela e apertou Enter. Quando apertou Enter, vai ter um comando de leitura, que é um comando de entrada, que vai capturar essa informação para poder armazenar numa variável. A gente vai ter que ter criado uma variável, sei lá, nome, para guardar o que o usuário digitou aqui, tá bom? E fazer alguma coisa depois com esse nome, vai depender da finalidade do programa. Certo? Então, o comando de entrada em português é o leia. Então, vamos utilizar o leia. Então, entendo que para o usuário ele está enxergando o que está aqui nesse monitor, mas por detrás disso, nós temos aqui, ó, o nosso algoritmo, que só o programador sabe o que está acontecendo ali, né? Então, início e fim, escreva, digite seu nome. Então, por isso que apareceu esse texto aqui. Logo na sequência, ó, leia. Ele vai ler o que o usuário digitou e vai guardar em algum lugar. Onde, pessoal, que ele vai guardar, então, esse nome do usuário? A gente já deve saber, né? Que é justamente aqui a próxima pergunta, ó. Ok, comando leia, ele é um comando de entrada. Mas ele vai ler e guardar onde o que o usuário digitou, né? Então, a resposta é na variável. Então, é necessário a gente criar uma variável chamada nome, né, do tipo caractere. Então, perceba que a gente cria antes do início do algoritmo. Então, a gente prevê isso aqui antes, ó. E aí, ó, escreva, digite seu nome. E aí, leia, ele vai ler onde? Na variável nome que nós criamos aqui do tipo caractere. E aí, no final, ó, escreva, bem-vindo, e aí ele vai juntar o que tem aqui, nessa primeira parte, que é um texto, né, bem-vindo, que está entre aspas, e essa vírgula, ela é responsável por fazer a concatenação. O que é concatenar? Concatenar é juntar uma parte do texto que está aqui em cima com o valor da variável que está aqui atrás, né? Então, ele vai fazer bem-vindo, Jane Cleide. Naquele exemplo, né, ele vai juntar o texto fixo, esse texto não muda, com o valor da variável que a gente nunca sabe o que o usuário digitou. No nosso exemplo foi Jane Cleide, mas poderia ter sido João, Maria, José, né? Então, digitou o nome, ele entra aqui na variável e depois ele dá boas-vindas para aquele usuário. Então, é desse modo que vai funcionar o nosso algoritmo. Comando de saída, comando de entrada, outro comando de saída mostrando o que tem dentro da variável, juntando aqui no caso com esse texto. É obrigatório ser assim? Não. Poderia ser somente a variável aqui, ó. Poderia tirar toda essa parte aqui e ficar escreva, aí já ia mostrar Jane Cleide. Não ia fazer muito sentido, tá? Mas ele ia escrever o nome dela novamente aqui na tela.
tá? Por isso, coloquei aqui bem-vindo e aí juntei com o valor que tem dentro da variável nome, tá? Que é o que foi capturado pelo usuário, né? Pelo que o usuário digitou no teclado. Então, desse modo que vai funcionar o algoritmo, pessoal. Beleza? Ficou bem entendido isso aí? Ok? Algoritmo para calcular a idade. Então, vou deixar um desafio aqui para vocês. Façam um algoritmo que calcule a idade de uma pessoa. Tá? Então, esse aqui é o problema que nós temos que resolver. Vai calcular a idade. Quais são as entradas, né? Certamente o ano atual e o ano de nascimento. Percebo que esse cálculo da idade vai levar em consideração somente o ano. Não vamos entrar no detalhamento do mês, do dia, que também poderíamos entrar, né? Mas para facilitar, vamos definir a idade do usuário somente calculando o ano atual e o ano de nascimento do usuário. Então, essas aqui são as entradas. Qual vai ser o processamento? O processamento é simplesmente pegar o ano atual, né, e subtrair o ano de nascimento. Então, você tem lá o cálculo de anos, né, da idade daquela pessoa. E saída, idade da pessoa. Então, a saída é apresentar a idade com base nas entradas. Vai ser feito esse processamento, a subtração do ano atual do ano de nascimento, né, e aí a saída é a idade da pessoa. Então, vou dar um tempinho aí para você fazer esse algoritmo com base nessas regras que nós acabamos de ver, com essa estrutura de nome do algoritmo, declaração de variável, início do algoritmo, aí vem a interação com o usuário, você vai fazer as perguntas para o usuário, você vai guardar em alguma variável que você tenha criado, e no final você apresenta a idade e finaliza o algoritmo nessa estrutura, beleza? Vou dar um tempinho, pausa o vídeo, que aí na volta aqui a gente já traz algumas versões desse algoritmo. Beleza, dado esse tempo, vamos então ver aqui as versões. Versão 1.0, algoritmo calcula idade. Então esse aqui é o nome que eu dei para o meu algoritmo, tá? Normalmente no Visual G ele vai exigir que esteja entre aspas, tá? Então aqui considerem que tenha que ter a aspa aqui. Declaração de variável. Quais são as variáveis que eu vou precisar? Ano de nascimento. Coloquei dessa maneira, mas você pode ter colocado somente ano N, né? Ou AN, tá bom? Você pode ter definido o nome que você quiser. Lembrando que é uma boa prática, que é uma recomendação que sejam nomes intuitivos para você lembrar qual é a finalidade daquela variável. Ano de nascimento do tipo inteiro. Ano atual do tipo inteiro. Então, criei duas variáveis do tipo inteiro. E criei uma variável chamada idade também do tipo inteiro. Três variáveis aqui do tipo inteiro. E aí começa o meu algoritmo, início e fim do algoritmo. Escreva no comando de saída, né? Digite o ano atual. Você pergunta para o usuário qual é o ano que ele está. E aí, quando ele digitar no teclado e apertar Enter, vai ser lido dentro da variável, vai ser guardado na variável ano atual. Em seguida, escreva, digite seu ano de nascimento. Então, vai escrever na tela lá ou a pergunta, né? Digite agora seu ano de nascimento. Quando o usuário digitar o ano de nascimento, vai ser guardado na variável ano de nascimento que a gente criou aqui em cima do tipo inteiro. Pronto, já capturei duas informações do usuário que são necessárias para mim entrar na parte de processamento. Tá? Então, fiz a interação para ele entrar com esses dois dados. E a parte do processamento é a variável idade vai receber, então esse sinalzinho aqui, ó, que é o menor com hífen, no Visual G é o que recebe o resultado dessa operação, ano atual menos o ano de nascimento. E ele joga então o valor aqui dentro da idade. Se parar por aqui, o usuário não vai saber qual foi o resultado desse processamento. Então eu tenho que mostrar essa variável idade para o usuário. Escreva, sua idade é, e aí ele fecha esse texto, né, ó, entre aspas, e junta, concatena, né, que é esse sinalzinho de vírgula, com a variável idade. Então ele vai mostrar a sua idade é tanto, certo? E pronto, temos aí a versão 1.0 do nosso cálculo idade. Foi mais ou menos assim que você fez, né? Foi muito diferente, ajusta, aproveita para ajustar, porém, eu tenho uma versão um pouco melhor, que é a versão 2.0, porque aqui a gente pergunta para o usuário o ano atual dele, né? Mas eu poderia deixar embutido já esse ano atual para fazer somente uma pergunta para o usuário. Então vamos aqui à nossa versão 2.0, algoritmo calcula idade, permanece o mesmo nome. Aí eu tenho ano de nascimento do tipo inteiro, ano atual do tipo inteiro, idade do tipo inteiro, início e fim do algoritmo. E aí começa, ó, ano atual já recebe aqui a 2024, o ano que eu estou gravando, né? Tem como a gente já pegar do próprio computador o ano, né? A data e hora atualizada? Tem. Tá? Não no Visual G, que é um programa bem simples, bem introdutório, mas
nos sistemas computacionais não seria dessa maneira, tá? Porque senão toda virada de ano o programador tinha que voltar aqui, né? Mudar 2025, 2026. Como é só a nível de exemplo, eu estou colocando assim, tá? Mas nos programas mesmo, quando a gente for utilizar as linguagens de programação, de fato tem lá os comandos para fazer a leitura da data e hora atual, daquele momento que está sendo executado. Mas aqui, né, a grosso modo, eu vou colocar assim, 2024 sendo inserido aqui no ano atual. Que mais? Em seguida, escreva, digite seu ano de nascimento. Então, o usuário vai digitar o ano de nascimento e vai ser lido aqui, ó, ano nasce. Então, perceba que eu pulei aqui, não precisei fazer essa pergunta para o usuário, né? Já inseri diretamente aqui dentro, o usuário nem viu isso, tá? A única coisa que o usuário viu até aqui foi essa pergunta, digite seu ano de nascimento. E aí, o que ele digitou ficou guardado aqui. E aí, olha só, ano atual menos o ano de nascimento e jogou aqui dentro da variável idade. E aí depois, ó, sua idade e ele colocou aqui a idade. Certo? Tem como melhorar isso? Tem, de diversas maneiras. Eu poderia muito bem ter tirado essa variável aqui, ó, ano atual, já tiraria também essa linha aqui do ano atual e já colocaria o 2024 aqui, ó. Então, 2024 menos o ano de nascimento, nem precisaria utilizar nem essa linha, diminuiria aqui uma variável, né? E já faria o cálculo direto aqui. Tem como também diminuir ainda mais? Tem. Eu posso tirar muito bem essa variável idade. Tiraria a variável idade, não precisaria dela. Tirava ela daqui e o cálculo poderia ser feito direto aqui dentro. No lugar da idade, eu pegar 2024, né, no lugar desse ano atual, menos o ano de nascimento e colocar tudo aqui dentro para ele fazer o cálculo na hora de escrever. Que louco, né? Então, na hora de escrever sua idade aí ele pega 2024 menos ano de nascimento e já mostra o resultado também. Também seria possível para otimizar o tamanho do algoritmo. Tem uma outra coisa também que eu queria que vocês otimizassem, é essa parte aqui da declaração de variáveis. Pensei que são 3 variáveis do tipo inteiro. 3 variáveis aqui. Poxa, toda vida eu vou ter que ficar fazendo inteiro, inteiro, inteiro. Se for 10 variáveis do tipo inteiro, vai ficar tudo assim? Não. A gente pode otimizar aqui na versão 3.0 para ficar desse modo aqui, ó, na seção de variáveis, ano nasce, vírgula, ano atual, vírgula, idade, tudo do tipo inteiro. Então fica tudo na mesma linha, separado por vírgula, e aí ele entende que tudo que está nessa linha é do tipo inteiro. E aí começa o nosso algoritmo, né? Ó, aí 2024 está aqui, no variável ano atual, digite seu ano de nascimento, guarda, faz a leitura aqui na variável ano de nascimento, faz o cálculo aqui e depois escreve. Ah, mas eu queria colocar assim, sua idade é tipo 15, aí depois anos, 15 anos. Você pode colocar uma outra vírgula aqui, abre aspas. Aí, lembrando que isso aqui, gente, é aspa dupla, tá? Você tem que apertar o Shift aqui e utilizar a tecla que está antes do número 1, tá? Aqui do teclado. Então, Shift, então você vai colocar aqui aspa dupla, tá? Não é duas aspas simples não, tá? Que às vezes eu já vi aluno colocando duas aspas simples aqui, duas aspas simples aqui. Não é, é uma aspa dupla, tá? Uma aspa dupla aqui no início e outra aspa dupla aqui no final. Então, eu poderia muito bem colocar uma vírgula e abrir uma aspa dupla e colocar aqui anos. E fechar a aspa dupla e fechar o parênteses. Aí ficaria, sua idade é, aí ele joga o valor da variável, tantos anos, né? Beleza? Para a gente fechar, vou deixar aqui então esses 4 algoritmos, tá? Para vocês treinarem aí. A primeira questão é, faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de 2 números inseridos pelo usuário, tá? Então o objetivo aqui é solicitar 2 números do usuário, fazer a multiplicação e apresentar o resultado. Segunda questão, faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de um número por outro. Então você vai solicitar 2 números do usuário e vai fazer a divisão de um número por outro e vai apresentar o resultado. Bem simples, né? Terceira questão, faça um algoritmo que gera a média aritmética de 3 notas. Então, você vai solicitar 3 notas para o usuário, e aí, ao solicitar essas 3 notas, você vai somar essas 3 notas, vai dividir pelo quantitativo de notas, que foram 3, e aí você vai apresentar, então, essa média. E a quarta questão, faça um algoritmo que soma 2 números, né? Então, somou os 2 números, e aí o resultado deve ser multiplicado pelo primeiro número. Aqui um pouquinho diferente, né? O algoritmo mais tranquilo também de fazer. Soma os 2 números, solicita 2 números do usuário, e aí o usuário entrou com esses 2 números, é feito a soma, e o resultado você multiplica pelo primeiro número que foi digitado pelo usuário e apresenta o resultado. Beleza? Vou deixar aí como desafio aí para vocês testarem o conhecimento. Lembre de instalar o Visual G no seu computador para você testar esses algoritmos e ver funcionando na prática. Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Faço convite para você conhecer minhas redes sociais aqui no Instagram, estou produzindo conteúdos por lá, no TikTok, no YouTube.
Temos um grupo aberto no Telegram também. Mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá, tchau!